Olá minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Jonathan Tavares e este vídeo é a continuação do vídeo anterior, onde nós começamos a costurar a calça de trabalho, a nossa calça uniforme masculina, tá? Nesta continuação agora eu já estou pregando o meu bolso traseiro, tá? Ó, bolso chapado. Vamos continuar pregando. Se você quer aprender a fazer este bolso cargo, é um bolso muito bonito. Eu tenho vídeo no meu canal ensinando passo a passo certinho, desde o molde até o corte e costura, tá? Então, vou deixar o link na descrição do vídeo, se você tiver interesse em fazer este bolso. Estou terminando aí, ó, na parte de baixo de pregar o meu bolso na calça. Eu prendi com alfinetes, tá? Para na hora de costurar não sair do lugar. Bem na beiradinha, tá, pessoal? Um pesponto bem na beiradinha, porque aí fica bonito. Ó. Aí vai tirando os alfinetes e vai indo. Termina com o retrocesso e o bolso ele já tá pregado, né? Mas aí eu vou fazer uma outra costura paralela a esta costura. É opcional, tá? Ó, terminar de tirar os alfinetes porque ele já está pregado. Vou mostrar pra vocês. Agora eu só vou fazer uma outra costura paralela, tá? Um pezinho de máquina. Só pra ficar mais bonito, né, pessoal? Isso aí é enfeite que a gente coloca. Vamos lá. Se você é iniciante e não tenha pressa, pode fazer com calma que vai dar certo, tá, pessoal? Se você perdeu o primeiro vídeo desta calça, eu vou deixar nos comentários o link e também na descrição, para você voltar lá e assistir o primeiro vídeo dessa calça, tá? Ó, estou terminando ali de cortar a linha e o bolso ele já tá pregado, já coloquei a linha paralela, né? Costurei paralelo para ficar bem bonito. Olha que bolso lindo, pessoal. Eu tenho um vídeo ensinando certinho. Agora nós vamos fazer a tampa desse bolso, né? Eu coloquei uma tampinha em cima da outra, porque nós vamos costurar ao redor dela, tá? Ó, pra gente poder desvirar depois. Aparecendo aí minha carinha. Ó, agora eu costuro com 1 centímetro, tá? Pois é o que eu deixei na modelagem, essa margem de costura de 1 centímetro. Lembrando a você que eu vendo o molde, tá? Do tamanho 36 ao 50 desta calça uniforme masculina. Eu encaminho por e-mail para você poder imprimir na sua impressora comum de casa, ou se você quiser ir diretamente numa gráfica e imprimir já em tamanho real, eu vendo também em formato plotter, tá? O kit completo do tamanho 36 ao 54. Ó, estou terminando aí de fechar a minha tampa de bolso. Dei um retrocesso no início e no final para não descosturar. Só fechar ali, cortar aliás, né? Agora eu vou pegar uma tesoura, porque a gente precisa fazer pique, ó. Onde tá arredondado ali, ó, esses cantinhos arredondados, a gente faz um pique. Para na hora que a gente desvirar a nossa tampa, o redondinho ficar bem redondinho, né? O tecido ele precisa dar espaço. Ó, faz uns piques ali. Cuidado para não cortar a linha, tá? Que a gente costurou. Para quando a gente desvirar, ficar bem redondinho. Só que ainda eu achei que ficou um pouco grosseiro. Aí eu desvirei de novo e vou cortar. Ó, cortar um pouquinho porque eu achei que ficou muito grosseiro na hora que desvirei. Corta, essa minha tesoura minha aí tá bem cega. Tem que mandar afiar ela. Ó. Eu só limpei mesmo, que tinha ficado muito grande. Mas os cortes continuam ali, né? Pra gente poder desvirar e ficar um redondinho perfeito, tá, pessoal? Ó, desvira e tem que ir no ferro, tá? No ferro bem quente para assentar,
pra gente poder fazer a nossa costura de pesponto. Ó, eu levei ao ferro, agora eu vou pespontar. Pode ser com meio pezinho de máquina, tá? Vai devagar, tá, pessoal? Porque essa parte arredondada aí, se pisar fundo no pedal, ele vai direto. Então pisa devagarzinho, que tudo vai dar certo. Vai com calma. Se precisar, levanta o pé calcador com a agulha para baixo e vai indo. Ó, fiz aí o pesponto. Só para assentar esse bolso, tá? Agora nós vamos pregar ele lá, ó. Coloca bem em cima, para cima, assim, o bolso. Coloca uns alfinetes para não sair do lugar, porque nós vamos passar uma costura reta. Ó, ficando desta forma, tá? Aí ficou meio tortinho, mas eu vou arrumar depois, vocês vão ver. Aí começa a costura com a agulha para baixo e um retrocesso, tá? Vamos lá. Feito o retrocesso, aí eu tirei o alfinete, ajeitei a tampa para ficar bem simétrica aí com o meu bolso, tá? Aí um retrocesso no final e ficou desta forma, tá? Vou tirar as linhas. Agora eu vou pegar a minha ceguinha, tesoura, porque eu vou tirar a rebarba ali, tá? Pra gente poder fazer uma outra costura. Vai ficar desta forma, olha que gracinha, pessoal. Muito bonitinha. Ó, peguei minha ceguinha. Agora eu vou tirar aquelas rebarbas ali de baixo, ó. Pra não me atrapalhar depois na próxima costura agora, que virá. Agora eu desço a tampa para baixo e faço uma outra costura com um pezinho de máquina. Só coloco um alfinete ali, ó, para a tampa não se mover e coloco uma costura reta ali com um pezinho de máquina, retrocesso no início e no final. Vamos lá. Tirar a linha e vamos continuar. Ó, ficou pregado o nosso bolso com a tampa, bem bonitinho, pessoal. Vou fazer do outro lado também, tá? Ó. Agora eu vou pegar as duas partes de trás e vou colocar direito em cima de direito, tá? Porque agora nós vamos costurar o gancho, nós vamos fechar o nosso gancho, o nosso gavião. Ó. Estou fazendo com 1,5 cm, pois coloquei 1,5 cm de margem de costura na minha modelagem. E vamos fechar o nosso gancho. Uma costura reta. No gancho eu vou fazer um overlock, tá, pessoal? Vamos continuar. Retrocesso no final. Se inscreva no meu canal se você estiver gostando, pessoal. Deixa o like, o joinha. Vai me ajudar bastante a continuar criando vídeos aqui para vocês. Ó, fechei o gancho, ficou desta forma. Olha que lindo os dois bolsos. Cargo. Agora eu vou passar um overlock. Ó, passei um overlock no gancho. Se você não tiver overlock, pode fazer no zigue-zague, pode fazer na costura inglesa, não tem problema. Não ter overlock não é desculpa, pessoal, tá? Para costurar a roupa. Ó, passei o overlock certinho. Vamos continuar. Agora eu vou dobrar o overlock para o lado, porque eu vou fazer um pesponto bem rente ali, tá? A costura, ó.
porque aí eu vou fazer esse pesponto e depois uma costura paralela. Vai dar a impressão que é uma costura inglesa, tá? Mas na verdade a gente só está prendendo o overlock lá embaixo, lá atrás, do lado do avesso. Então, ó, tô fazendo bem rente ali, ó, a costura pelo lado do direito, tá, pessoal? Ó. O overlock ele está dobrado pro lado. E vamos continuar. Retrocesso. Ficou bem fininho, tá? Agora nós vamos fazer uma paralela para combinar lá com a nossa parte da frente, tá? Nós fizemos também a mesma coisa no vídeo anterior. Ó. Vamos continuar. Finalizando, retrocesso no final. Vou mostrar para vocês como ficou, ó. Ficou parecido uma costura inglesa, tá? Ficou desta forma. Agora deixa eu ver o que eu vou fazer. Deixa eu ver. Eu peguei avesso da frente com o avesso das costas, tá? Porque agora eu vou fechar as laterais da minha calça. Coloquei avesso com avesso porque eu vou fazer uma costura inglesa, tá? Mas se você for fazer uma costura normal com overlock ou zigue-zague, você vai ter que colocar direito em cima de direito. Ó, aí eu coloquei avesso com avesso e vou fazer uma costura reta para fechar a lateral. Vamos lá. Alfinetei tudo, tá? É sempre bom alfinetar. E vamos costurar. Estou costurando aí com 1,5 cm para a gente poder fazer a costura inglesa. Na verdade, esse molde eu fiz ele inteiro com 1,5 cm, né? Para caso quem quiser fazer com a costura inglesa, tem margem aí suficiente para fazer. Agora, quem quiser fazer em overlock, com certeza pode fazer também, né? São dois tipos de acabamentos muito bem aceitos aí no mercado. Ó. Terminando ali na barrinha. Nossa modelagem, muito boa. Tirando os alfinetes. Porque agora nós temos que cortar com a tesoura, né? Uma parte para a gente poder fazer a costura inglesa. Só que nessa parte aí eu acabei errando o lado. Eu cortei a parte de trás, se eu não me engano, deixa eu ver. A gente corta meio centímetro de um dos lados, eu acabei cortando do lado errado. Eu cortei da frente, olha. Deveria ter cortado de trás para poder depois virar para trás a costura inglesa, né? A dobrinha ser para trás. Mas não tem problema, né? Essas coisas acontecem. Se você for fazer aí, você já conhece a costura inglesa, não vai ficar feio, tá, pessoal? É só o lado mesmo que eu errei. Mas, na verdade, eu não prestei atenção. Aí pro o outro lado eu fiz a mesma coisa, né? Porque tem que ficar igual. Aí eu vou fazer a dobrinha certinho no ferro e vou trazer já bem vincado para eu poder já passar a costura, tá vendo? Ó, a dobrinha ele foi para frente, deveria ter ido para trás. Mas tá bom, vai ficar bonito do mesmo jeito. Vamos lá.
o retrocesso no início e no final. Esta é a segunda parte do meu vídeo da costura da calça de trabalho, a calça uniforme, tá? Vai ter o último vídeo, vai sair em breve, para a gente finalizar esta calça. Ó, agora eu estou passando o pesponto bem fininho para a gente poder prender ali, ó. Essa minha falta de atenção acabou atrapalhando ali meu bolso também na parte da frente, mas tá bom, vai ficar bonito, vai dar pra... meu bolso vai continuar funcional, tá? Vou mostrar pra vocês também depois como ficou aí essa costura inglesa. Vamos lá. Vamos continuar. Vou adiantar o vídeo, tá, pessoal? Para não ficar muito chato aí para vocês. Porque aí não tem segredo, é só ir costurando pra gente poder prender aí a dobrinha, tá? Que eu vinquei no ferro. Ó, fiz. Ficou pronta aí a costura, bem bonitinha. Parte de dentro do avesso. Vamos lá. Parte de trás. O outro lado eu fiz da mesma forma, para não ficar feio, né? As duas laterais estão presas. Agora nós temos que fechar o nosso entrepernas, né? Eu virei pro avesso, o meu entrepernas ele vai ser na overlock mesmo. Uma costura reta e uma overlock, tá? Não vou fazer costura inglesa aí na entrepernas, não. Até porque se um dia for precisar descosturar a calça, arrumar alguma coisa, fica bem mais fácil, né? Precisar consertar a calça, ajustar ela, fica bem mais fácil pra gente poder abrir a calça. Ó, vou alfinetando sempre lá da barra pra cima, você sempre alfineta lá da barrinha e vai subindo até o meio das pernas, tá? Ó. Porque se sobrar, você arruma ali, ó, no meio das pernas, tá? Não deixe para arrumar, não deixe para sobrar lá na barra, não. Ó, coloquei alfinete tudo, em toda a entrepernas, até lá embaixo. Agora nós vamos costurar, tá, pessoal? Um retrocesso no início e no final. E vamos lá. Se você está gostando do vídeo, deixa um joinha para mim, para me ajudar, tá? Se inscreva no canal para assistir os próximos vídeos. No meu canal tem vídeo de jaleco, depois acesse o meu canal lá, vê uns vídeos que eu tenho, tá? De short, mauricinho, de blusa, de macacão. Vou adorar ter vocês aqui comigo. Agora vamos continuar, ó. Estou quase chegando no meio das pernas. Eu viro e continuo costurando, tá? Ali ó, eu precisei dar mais um pontinho, né? Pra chegar até onde eu queria. E vamos lá. Vou finalizar com um retrocesso. E vou passar um overlock em off, tá, pessoal? Porque aí não tem segredo. Só passar um overlock em tudo. Pra ficar legal. Ó, passei overlock em tudo já. Toda a entrepernas. Ficou desta forma. Este é o penúltimo vídeo. O próximo vídeo a gente vai finalizar esta calça, tá? E ficando desta forma, com o overlock.
Então, pessoal, terminamos aqui mais um vídeo, tá? Este é o penúltimo vídeo. O próximo será a finalização desta calça de trabalho. Deixa eu virar aqui nas costas para vocês verem. Fizemos os pespontos. Fiz a costura inglesa nas laterais, tá? Colocamos o bolso, a tampa de bolso. E no próximo vídeo será o último vídeo, tá? Da calça de trabalho. Nós vamos colocar o cós e o bolso lateral. Nós vamos pregar ele aqui na lateral da nossa calça, tá? E fazer essa bainha aqui, tá? Então aguardo vocês no próximo vídeo. Se inscreva para vocês não perderem essa calça de trabalho. Um grande beijo e tchau, tchau.